Neide Maia Lopes encontrou nos livros uma tábua de salvação para sobreviver ao mar de tristezas que era sua vida, por não ter muito afeto dos pais e sofrer maus tratos dos avós. Ler era o que ela mais gostava de fazer. Na sua adolescência, ela não abandonou os livros e continuava sendo uma leitora voraz, mais uma vez como forma de fugir da realidade. Já bem crescidinha, Neide sentia que era diferente e não se sentia muito à vontade de interagir com outras adolescentes. Na sua fase adulta, Neide era considerada uma mulher que não se encaixava nos padrões sociais esperados para a década de 50. Ela fumava, gostava de assistir corridas de ciclismo, trabalhava como comerciária nas casas do Cal e ainda nutria uma paixão imensa por leituras. Passava horas da noite submersa no seu refúgio, mesmo com as advertências do pai, pelo fato dela desperdiçar muita luz no lar. O trem era o transporte muito utilizado no Rio de Janeiro na década de 50. E Neide, como uma cidadã comum, também utilizava esse meio de transporte para chegar nos seus compromissos no dia a dia. E foi numa dessas idas e vindas de trem que Neide conheceu Antônio Couto de Araújo, aquele que despertaria nela sentimentos intensos e extremos. A partir daí, eles começaram a se relacionar. Encontros românticos faziam parte do cotidiano do casal. Neide finalmente se sentia amada e feliz. O seu romance virou agora sua tábua de salvação e, ao mesmo tempo, a dava força para quebrar alguns paradigmas morais que ainda existiam dentro dela, apesar de ser uma mulher moderna. Neide se entregou de corpo e alma ao romance com Antônio. Tudo parecia perfeito nesses 3 primeiros meses de relacionamento. Até que uma revelação dita por um amigo de Antônio atropelou todos os sonhos que Neide tinha com seu amado. Antônio já era casado e tinha 2 filhas. Revoltada por ter sido enganada, Neide confrontou Antônio para que ele se separasse, porque por mais vanguardista que ela parecesse, Neide não estava disposta a ser amante. Não, esse lugar ela não estava disposta a ocupar. Porém, Antônio não cedeu a nenhuma pressão de Neide e continuou tendo uma vida dupla, até porque ele não queria nem perder a esposa e suas filhas e muito menos a amante. Como as pressões ao amante não surtiram o efeito esperado, Neide tinha um plano em mente. Nos 6 meses que se seguiram, ela decidiu se aproximar da família de Antônio. Ao chegar à casa da família pela primeira vez, Neide se deparou com aquela com quem ela era obrigada a dividir o seu amado, a esposa de Antônio. Mas como seu intuito não era confrontá-la, e sim se aproximar dela, Neide se apresentou como sendo uma amiga da época da escola, chamada Nilza, coincidentemente o mesmo nome da esposa de Antônio, a Nilza Coelho de Araújo. Neide foi cautelosa e perspicaz. Ganhou a confiança da sua então rival, colheu informações importantes do cotidiano da família e ainda se aproximou das crianças, as 2 filhas do casal, Solange e Tânia Maria Coelho de Araújo. Foi num desses encontros com Nilza que Neide descobriu que a filha Tânia Maria, a mais nova, era o xodó de Antônio. Neide acreditava que, ao falar para Antônio que ela havia se aproximado de Nilza, isso pressionaria a largar a família e ficar com ela. Mas as coisas não aconteceram dessa forma. Antônio conseguiu contornar a situação e continuou com a vida adulta. Após 1 mês da primeira visita de Neide a Nilza, Neide fez uma descoberta que a deixou muito feliz, apesar de toda aquela situação. Ela não estava mais em desvantagem em relação a Nilza, porque ela também iria ter um filho de Antônio. Neide estava grávida. Ao compartilhar a sua felicidade com Antônio, Neide percebeu que só ela estava contente com a chegada do filho. Antônio não gostou muito da notícia e até propôs que ela se livrasse daquele feto. Isso foi como um balde de água fria no amor de Neide por Antônio, que em outros tempos ardia como fogo. Depois disso, ela não se sentiu mais bem ao lado de Antônio e até propôs que eles rompessem ali, para que o passado fosse esquecido. Neide afirmou que cuidaria do filho sozinha e que não contaria aos próprios pais quem era o pai do seu filho. Mas Antônio não aceitou e disse que aquele filho não poderia nascer. E se Neide deixasse de falar com ele escreveria uma carta anônima aos pais dela, contando-lhes tudo.
Isso fez com que Neide se sentisse bem pressionada, porque mesmo que ela fosse uma mulher bem à frente do seu tempo, ela não queria causar desgosto aos seus pais. 2 meses depois, Antônio decidiu selar a paz entre o casal e carinhosamente convidou Neide para um passeio, para lhe apresentar um amigo. Mas tudo isso fazia parte de um plano para levá-la para uma clínica em que o procedimento para eliminar a vida daquela criança que Neide gerava fosse feito, sem o consentimento dela. Ao sair daquele lugar, Neide se sentiu muito mal fisicamente, mas só após muitas náuseas e sangramentos, Neide percebeu que a vida do seu filho já tinha se esvaído. Neide ficou muito nervosa com tudo aquilo. A perda do seu filho a abalou muito, a ponto dela sentir medo de forma imensurável e ainda achar que estava sendo perseguida por alguém. Após um tempo, ela se recuperou de todo aquele mal-estar e caiu em si de que Antônio não prestava. Porque mesmo após o aborto forçado, ele agiu de forma muito cínica ao perguntar como a criança estava. Isso acendeu dentro dela uma ira que a fez pensar em matá-lo. Isso pode ter contribuído bastante para que ela desejasse se vingar de Antônio, e assim ela o faria. Após várias idas à loja de armas, Neide comprou um revólver 32 e definiu o local onde executaria sua vingança: o matadouro de bois na Penha. O local escolhido havia chamado a atenção de Neide numa das visitas à casa de uma amiga que morava na Penha. Ela observou que sempre havia muitos urubus naquele local. Isso a ajudaria a se livrar dos restos mortais. Dessa forma, a sua vingança não deixaria vestígios. O alvo da vingança de Neide também já estava escolhido. Sem dúvida, seria mais doloroso para Antônio do que se ela tivesse atirado diretamente nele. No dia 30 de junho de 1960, Neide saiu ao meio-dia, pegou a condução e foi para a Cascadura. Ao chegar lá, por algum impulso, ela pegou outra condução e soltou em Piedade, o mesmo bairro onde Tânia Maria, a filha mais nova de Antônio, estudava. Neide foi até uma confeitaria e de lá ligou para uma moça que morava ao lado da escola de Taninha, porque a escola não tinha telefone. Muito astuta, Neide se passou por Nilza e pediu para que um recado fosse dado à diretora da escola. Ela estava doente e por isso uma amiga de nome Odete seria quem buscaria Tânia na escola naquele dia. Pouco tempo depois, Neide foi à escola e se apresentou como a tal Odete. Não levantou nenhuma suspeita, pois Taninha não teve resistência nenhuma à tia Odete. Ao sair da escola, Neide passeou com a criança pela vizinhança e depois a levou para a casa da amiga, lá na Penha. Com o pretexto de que estava cuidando de Taninha para uma outra amiga, Neide ficou lá por um tempo. Aproveitou e cortou uma mecha de cabelo da menina. Provavelmente esse seria o seu troféu para chantagear Antônio. Mais tarde, ela saiu com a criança e passeou com ela pelo bairro e passou por um estabelecimento para comprar álcool. Ainda em Piedade, a verdadeira Nilza chegou no colégio para entregar o lanche à sua filha e se deparou com a notícia de que ela foi levada por uma estranha chamada Odete. Rapidamente, a polícia foi comunicada do sequestro de Taninha. Quando Antônio foi comunicado de que sua filha tinha sido sequestrada, ele ficou desesperado, principalmente por saber que as características da tal sequestradora eram as mesmas que as da Neide. E foi aí que ele se viu obrigado a confessar sua infidelidade para tentar salvar a sua filha. Esses seriam os últimos minutos da vida de Tânia Maria. A menina de 4 anos foi o alvo da fúria de Neide, que a levou para o matadouro. Tomada da sede de vingança, Neide se aproveitou que a menina andava em sua frente e acertou-lhe um tiro bem na nuca. Logo que o corpo pequeno e frágil de Tânia Maria tombou ao chão, Neide despejou álcool sobre ele e ateou fogo. Ao sair dali, Neide foi para sua casa. Só que ela não passou despercebida. Alguns trabalhadores do matadouro chamaram a polícia ao perceberem o barulho do tiro, a fumaça e que uma mulher havia saído do local. Quando a polícia chegou ao local, infelizmente nada mais poderia ser feito para tentar salvar a vida de Taninha. A notícia da morte de Taninha chegou àquela família como uma tempestade, de repente, violenta e com alto poder de destruição.
Quando Neide chegou em casa, a polícia já estava na sua porta, a esperando. Eles queriam saber sobre o sequestro e a morte da menina. Neide pediu para que pudesse subir ao seu apartamento antes que fosse levada à delegacia. E assim foi permitido. Mas lá em cima, Neide deixou a sua bolsa bem próximo dos policiais. Não sei se foi intencionalmente, só que os policiais aproveitaram essa situação e revistaram a bolsa dela. E foi aí que encontraram a arma do crime ainda na bolsa. O fato de Neide ser levada para a delegacia não a preocupava em nada. Ela estava muito tranquila e ainda fazia pose para os fotógrafos. Ao ser interrogada, ela negou diversas vezes o sequestro. Depois de um tempo, ela mudou o tom, afirmando que uma mulher chamada Vilma era responsável pelo sequestro. Essa tal Vilma seria a suposta mulher do amante de Nilza, mas essa versão não se sustentou, porque Neide caiu em várias contradições. Na delegacia, foi preciso que a polícia tivesse muito cuidado para colher o depoimento de Neide, porque o crime tinha chocado muito a população e repercutido bastante no Rio de Janeiro. E a qualquer descuido da polícia, Neide poderia sentir em sua própria pele a revolta da população. A polícia tentou por diversas vezes tirar a confissão de Neide. Até tentaram deixar ela em pé e sem fumar por um tempo, mas não conseguiram fazer com que ela falasse. E foi aí que surgiu o jornalista Saulo Gomes, jornalista perspicaz e inteligente, que conseguiu o que até então a polícia não havia conseguido. Numa entrevista, o jornalista Saulo Gomes confrontou Neide, mas ela ainda se mostrou muito resistente. Só que após várias perguntas, ela baixou a guarda e confessou, alegando que não matou a família toda porque não teve mais tempo. Essas palavras de confissão ecoaram por todo o Rio de Janeiro, transmitidas na rádio ao vivo, um dos maiores veículos de comunicação da época. Neide ficou conhecida como a Fera da Penha, justamente por causa do Saulo Gomes, que se empenhou em acompanhar as notícias sobre o caso e ainda conseguiu a confissão da assassina. Neide Maia Lopes foi julgada e condenada a 23 anos de prisão, mas recebeu liberdade condicional após cumprir 12 anos. A Neide foi dado o direito de refazer a sua vida, porém, de Taninha, esse direito foi tirado quando ela ainda nem tinha noção completa do que era vida.